Desde o mês de março de 2016, quando foi transferido de Rio Pardo para Cachoeira do Sul, o Dr. Daniel está engajado nesta luta. Lá em Rio Pardo já existe uma diferença muito grande na arrecadação de fundos através do imposto de renda para o Fundica. Em Cachoeira do Sul, na verdade, a sua missão é replicar todo esse trabalho que o senhor fez lá, doutor, para que isso aconteça em Cachoeira também, que as pessoas se conscientizem e revertam essas doações para o Fundica. Exatamente. Nós lutamos para que as pessoas usem o poder que têm de destinar até 6% do imposto de renda devido, por conta das pessoas físicas, em favor, seja do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou mesmo de outros fundos municipais que podem ser beneficiados. Se as pessoas fizerem as doações dentro do percentual de 6%, isso nem sequer é uma doação, é apenas uma escolha do direito, é um direito de escolha de para onde vai o imposto de renda que eu tenho que pagar de qualquer forma. E de acordo com a Receita Federal, os valores que Cachoeira do Sul poderia destinar são na casa de milhões de reais, enquanto que apenas algumas dezenas de milhares de reais são efetivamente destinadas, ou seja, os cachoeirenses poderiam destinar muito mais do imposto de renda que pagam para beneficiar, por exemplo, as crianças e adolescentes do nosso próprio município. Durante o tempo que o senhor está nesse engajamento aqui em Cachoeira do Sul, o que o senhor já percebeu? Qual a grande resistência das pessoas em fazerem essa doação, já que é um caminho, teoricamente, tão simples de ser percorrido? Eu acredito que vários fatores interferem, inclusive vamos dizer assim, a importância de as pessoas assimilarem isso, colocarem isso, vamos dizer assim, na sua agenda anual. Porque já conversei com pessoas que, depois de haverem apresentado a declaração de renda, disseram: mas eu esqueci de fazer. Por isso, me parece fundamental o papel também da imprensa. E aqui eu agradeço à TV Cachoeira pela cedência do espaço, porque se a imprensa divulgar com muito afinco essa possibilidade, mais pessoas farão uso disso. Em outros lugares também acontece essa divulgação pela imprensa e, com o passar do tempo, mais pessoas participam. Uma das ideias que, segundo nós ficamos sabendo aqui na sessão da Câmara de Vereadores, que se tem é de que se faça uma sessão pública para homenagear as pessoas que fizeram a doação no ano imediatamente anterior, para que elas assim sirvam de exemplo para que outras pessoas também façam a destinação, pensando: se tal pessoa fez, eu também posso fazer, porque às vezes, me parece, ainda existe uma certa resistência, um certo receio das pessoas. Se eu fizer isso, eu vou cair na malha fina, isso pode atrasar a minha restituição. Pode-se assegurar que isso não interfere. Se a pessoa fizer a destinação, se ela fizer isso de forma correta, não tem nenhuma interferência, não atrasa em nenhum dia a restituição, não faz com que a pessoa vá para a malha fina, mas é preciso que a pessoa faça a destinação de forma correta. Ou seja, neste momento, até o fim do mês de dezembro, o dia 30 de dezembro é o último dia em que se pode fazer a doação via depósito bancário, que a pessoa procure o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e busque o seu recibo. Não precisa buscar o recibo neste ano, pode ser no começo do ano que vem. Só o que precisa ser feito neste ano é o depósito ou a transferência bancária para a conta do Fundo Municipal, e com isso a pessoa estará, se ela for pedir o recibo, ela estará também automaticamente comunicando para o Conselho que ela fez a destinação. E com isso o Conselho também fará a sua informação, a sua declaração para a Receita Federal, e a Receita Federal, ao fazer o cruzamento dos dados, identificará que aquele contribuinte fez efetivamente a destinação que ele declarou. Só poderia haver problema se a pessoa destinasse e não informasse ao Conselho, e assim poderia, em tese, a Receita Federal, no cruzamento dos dados, dizer: mas o Daniel disse que fez a destinação, mas o Conselho Municipal não informou que existe um contribuinte chamado Daniel que tenha feito a destinação, então vamos pedir para ele fazer a comprovação. Aí sim poderia o contribuinte ter algum problema. Por isso a importância de, além de fazer a destinação, a pessoa procurar o Conselho Municipal para, assim, buscar o seu recibo e, automaticamente, também ao buscar o recibo, informar ao Conselho que ela, dentro do ano, fez a destinação.
O senhor trabalha muito nessas últimas semanas a questão da importância de fazer essa doação agora no mês de dezembro e a questão de que nesse período é possível fazer 6%, né? Exato. Quem ainda fizer a destinação dentro de dezembro, dentro do corrente mês, poderá utilizar o limite até 6%. É possível, ainda em relação ao ano de 2019, fazer uma doação lá quando for apresentar a declaração de renda em março ou abril do ano que vem. Mas aí o limite será de apenas 3%. Por isso a importância de utilizar este momento para fazer a destinação. E quem eventualmente possa pensar, mas eu não sei exatamente quanto serão 6%. É possível até fazer as duas destinações combinadas. Se a pessoa, por exemplo, destinar 5%, agora, ela poderá destinar mais 1% no ano que vem. Em março ou abril, é possível fazer uma destinação de até 3% e, com ela, completar os 6%. Então, quem tiver receio de passar dos 6%, pode fazer uma destinação um pouco menor e complementá-la na declaração, enquanto fizer a declaração de renda no ano que vem. Doutor, alguma coisa mais que o senhor acha que seja muito importante que as pessoas saibam neste momento? Algum apelo final seu com relação a este assunto? Nós somos contribuintes obrigatórios. Quase todas as pessoas, ou uma parcela significativa das pessoas, precisa pagar imposto de renda. Então, nós podemos utilizar, já que a lei, numa das raras oportunidades em que isso acontece, a lei nos autoriza a escolher onde nós queremos deixar parte do imposto que nós pagamos, vamos deixá-lo no nosso município. Se nós não fizermos isso, ele será destinado ao governo federal e o governo federal, no caso, existe a exceção dos servidores e agentes estaduais, em que fica para o Estado e para o município, ao menos a parte de imposto de renda retido, mas, em geral, se nós não fizermos essa destinação, o dinheiro irá para o governo federal e ele poderá retornar para Cachoeira do Sul ou não. Se nós fizermos a destinação, nós asseguraremos que ele ficará em Cachoeira do Sul. E muito significativo também que os valores que são destinados para atenção a crianças e adolescentes certamente serão bem menores do que aqueles que talvez tenham que ser investidos na correção posterior de algumas pessoas que, por falta de amparo enquanto estavam na infância ou na adolescência, acabaram indo para caminhos errados. Na verdade, tudo isso é um trabalho, faz parte de um trabalho preventivo, né, doutor? Até porque todo e qualquer investimento que é feito, todo e qualquer verbo que é destinado ao Fundica, reverte em vários projetos sociais que durante o ano, inclusive aqui no NT Sul, a gente divulga, a gente mostra projetos que acontecem em Cachoeira do Sul, que beneficiam, que envolvem esses adolescentes, essas crianças. Exatamente. É um investimento social que se faz para também colaborar para que a vida das crianças e adolescentes seja melhor e, consequentemente, a vida de toda a comunidade, sem tanta necessidade de gastos posteriores, seja, por exemplo, no combate à drogadição, no combate à criminalidade. Eu sempre gosto de ressaltar, não se está dizendo que as pessoas pobres serão drogadas nem criminosas, mas se elas tiverem melhores condições para irem por caminhos certos, a probabilidade delas irem para caminhos errados, como drogadição ou criminalidade, a probabilidade delas irem para caminhos errados será menor. Doutor, nós agradecemos a sua participação conosco aqui no NT Sul. Você, nosso telespectador, que de repente se ligou neste assunto, quer fazer a sua doação, consulte o seu contador, o seu contabilista, procure de repente o pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O próprio doutor Daniel, com certeza, estará disponível para dar informações para que você possa fazer a sua doação e destinar parte aí do seu imposto de renda devido para essas entidades sociais aqui de Cachoeira do Sul. A sua colaboração, a sua participação é fundamental para que mais projetos sociais aconteçam, sejam desenvolvidos e mais crianças sejam beneficiadas.